Quero pregar para você a respeito da soberania de Deus e a segurança eterna do crente. Southern Baptists have a confessional statement called the Baptist Faith and Message. Os batistas têm uma confissão de fé chamada a mensagem e a fé batista. Under God's purpose of grace, it reads the following. Sob o assunto, o propósito de Deus para a graça, essa confissão diz o seguinte: Election is the gracious purpose of God, a eleição é o propósito gracioso de Deus, according to which he regenerates, sanctifies, and glorifies sinners. de acordo com o qual ele regenera, santifica e glorifica os pecadores. It is consistent with the free agency of man, É coerente, consistente com a livre agência do homem and comprehends all the means in connection with the end. e engloba todos os meios em relação ao fim em si. It is a glorious display of God's sovereign goodness. É uma gloriosa demonstração da bondade soberana de Deus. And is infinitely wise, holy, and unchangeable. E é infinitamente sábia, santa e imutável. It excludes boasting and promotes humility. Exclui o gloriar-se em si mesmo e promove a humildade. All true believers endure to the end. Todos os verdadeiros cristãos ou crentes ficam firmes até o fim. Those whom God has accepted in Christ Aqueles a quem Deus aceitou em Cristo and sanctified by His Spirit e foram santificados pelo seu Espírito, will never fall away from the state of grace, jamais se apartarão do estado da graça, but shall persevere to the end. mas haverão de perseverar até o fim. Believers may fall into sin through neglect Os crentes poderão cair em pecado através da negligência and temptation, e através da tentação, whereby they grieve the Spirit, através do que eles acabam entristecendo o Espírito impair their graces and comforts, e impedem ou atrapalham as graças e os consolos, bring reproach on the cause of Christ, acabam trazendo mal ou uma visão ruim para a causa de Cristo and temporal judgments on themselves, e juízo temporal sobre si mesmos. yet they shall be kept Ainda assim serão guardados by the power of God pelo poder de Deus through faith unto salvation. através da fé para a salvação. Southern Baptists believe that once saved, always saved. Os batistas creem que uma vez salvo, para sempre salvo. They believe in the eternal security of the believer. Creem na segurança eterna do crente. They believe in sealed salvation. Creem na salvação selada. They believe in the perseverance of the saints. Creem na perseverança dos santos. In other words, those who are truly saved will never lose their salvation. Em outras palavras, os que estão verdadeiramente salvos não perderão a sua salvação. This doctrine, like election and predestination, has been strongly assaulted and attacked. Esta doutrina, tal qual a doutrina da eleição e da predestinação, tem sido severamente atacada. One pastor in Baton Rouge, Louisiana, called it the doctrine of the devil. Certo pastor em Baton Rouge, na Louisiana, chamou essa doutrina de doutrina do diabo. So this morning I would like to present 5 biblical reasons why I believe this doctrine is true. Então, nesta manhã, eu gostaria de apresentar para vocês 5 razões pelas quais eu creio que essa doutrina é verdadeira. First point, Primeira, the nature of God. He does not lie. o primeiro ponto é a natureza de Deus. Ele não mente. And we're going to read our text, Titus 1, verse 1 through 4. E nós vamos ler o nosso texto em Tito, capítulo 1, versículos 1 a 4.
Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paul said that God's elect have the knowledge that leads to godliness, a faith that rests on the hope of eternal life, which God who does not lie. Paulo diz que os eleitos têm o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Promised before the beginning of time. Foi prometido antes dos tempos eternos. This is a promise of God who does not lie. É uma promessa do Deus que não pode mentir. Although we're not going to read the whole text, but Hebrews 6, verse 13 and 20 bring out the same truth that God does not lie. Embora não leiamos o texto todo, Hebreus 6, versículos 13 a 20, traz à tona o mesmo assunto. Deus não mente, não pode mentir. So let's notice some of the things that God has promised about salvation. Vamos reparar algumas coisas que Deus disse acerca da salvação. First of all, he promised we will never perish. Primeiramente, ele diz que nós não vamos perecer. John 3:16. João 3:16. For God so loved the world Porque Deus amou o mundo that he gave his one and only Son, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. God promised that all who believe upon his Son, Jesus Christ, shall never perish. Deus prometeu que aqueles que creem no seu Filho jamais perecerão. So we have already seen that God does not lie. So when God says, you trust my Son, you'll never perish, he means precisely that. Então nós já vimos que Deus não mente, e ele diz que quem confia, crê no seu Filho, não perecerá. E quando ele diz isso, ele quer dizer precisamente isso. If you think for just a moment, if we were saved and then perished, the very truth of God could be called into question. Se você parar para pensar um pouquinho, se nós fôssemos salvos e perdêssemos a nossa salvação, a própria verdade de Deus estaria em xeque. Somebody could actually say to God, I thought you said I would never perish, and now I'm going to hell after I've been saved. Alguém poderia voltar-se para Deus e dizer: Senhor, o Senhor disse que eu não iria perecer, e agora, depois de ter sido salvo, eu estou indo para o inferno? He second said, we will never be condemned. Em segundo lugar, ele diz que jamais seremos condenados. John 5:24. João 5:24. I tell you the truth. Em verdade vos digo, Whoever hears my word and believes in him who sent me has eternal life. quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. And will not come into condemnation. Não entra em juízo, He has crossed from death to life. mas passou da morte para a vida. God said, when you believe upon Jesus Christ, the Lord Jesus said, the very one who sent me promises you will pass out of a state of death into a state of life and never come into condemnation. O próprio Senhor Jesus nos diz que quando nós confiamos nele, aquele que o enviou nos tira do estado de morte e nos transporta para o estado de vida eterna. He said, once you cross over, you can't cross back. Ele diz, uma vez que você passou da morte para a vida, não dá para você voltar para a morte. It's okay, I'll hit you before the night's over. You cannot come into condemnation. Não há como voltar a estar debaixo de condenação.
if you could be saved and then lost again, God's word was not true and God broke his promise. Se você pudesse, estando salvo, voltar a estar perdido, a palavra de Deus não seria verdadeira, ela estaria falhando com o que ela mesma diz. But God does not lie, and God will not break his promise. Mas Deus não mente e Ele não quebrará a sua promessa para nós. God promised we will never be lost, but we will be raised up at the last day. O Senhor promete que nós não nos perderemos, mas seremos ressuscitados no dia final. John 6, 38 through 40. João 6, 38 a 40 diz: For I have come down from heaven not to do my will, but to the will of him who sent me. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. But raise them up at the last day. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. For my Father's will that everyone who looks to the Son and believes in him. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer shall have eternal life. Tenha a vida eterna. And I will raise him up at the last day. E eu o ressuscitarei no último dia. God does not lie. Deus não mente. He has made a promise. Ele fez uma promessa. Those who trust his Son, aqueles que confiam no seu Filho, they will never perish. jamais perecerão. They will never come into condemnation. Jamais estarão de volta sob He condenação. will never lose any of them. Ele jamais perderá sequer um deles. They will all be raised up on the day of resurrection. Todos ressuscitarão no dia da ressurreição. God does not lie. Deus não mente. Number 4, Número 4. we will never be snatched out of God's hand. Jamais seremos arrebatados da mão de Deus. John 10, 27 through 30. João 10, 27 a 30 diz: Jesus said, my sheep hear my voice. Jesus falando, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. And I know them and they follow me. Eu as conheço e elas me seguem. I give them eternal life. Eu lhes dou a vida eterna. And they shall never perish. E elas jamais perecerão. No one can snatch them out of my E hand. ninguém as arrebatará da minha mão. My Father who's given them to me Aquilo que meu Pai me deu is greater than all. é maior do que tudo. No one can snatch them out of my Father's hand. Da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. I and my Father are one. Eu e o Pai somos um. God does not lie. Deus não mente. He promised we will never perish. Ele promete que jamais pereceremos. He promised no one can snatch us out of his hand. Ele promete que ninguém pode nos arrebatar da sua mão. Number 5, Número 5. nothing can separate us from the love of God in Nada Christ. pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romans 8, 31 to 39. Romanos 1, 31 a 39. What shall we then say? Que diremos, pois? If God is for us, who can be against us? À vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? He who did not spare his own son, but gave him up for us all. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, How will he not also along with him graciously give us all things? porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Who will bring a charge against those whom God has chosen? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? It is God who É justifies. Deus quem os justifica. Who is he that condemns? Quem os condenará? Christ Jesus who died. É Cristo quem morreu, More than that, who is raised to life. ou antes quem ressuscitou, Who is at the right hand of God and interceding for us. o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Who shall separate us from the love of Christ? Quem nos separará do amor de Cristo? Shall tribulation, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? Será tribulação ou angústia, perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada? As it is written, for your sake we face death all day long, we are considered as sheep to be slaughtered. Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. No, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paul said, for I am convinced. Paulo disse, porque eu estou bem certo.
that neither death nor life, de que nem morte nem vida, neither angels nor demons, nem anjos nem os principados, neither the present nor the future, nem as coisas do presente nem do porvir, nor any powers, nem os poderes, neither height nor depth, nem a altura nem a profundidade, nor anything in all creation nem qualquer outra criatura will be able to separate us poderá separar-nos from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paul scanned the whole universe Paulo escaneou o universo todo and said nothing can separate us from the love of God in Jesus Christ our e Lord. disse: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. God cannot lie. Deus não pode mentir. That's his promise. É a promessa Number dele. 6. Número 6. We are sealed until the day of redemption, Ephesians 4:30. Estamos selados até o dia da redenção, Efésios 4:30. Paul writes, do not grieve the Holy Spirit, Paulo escreve: não entristeçais o Espírito de Deus, with whom you were sealed for the day of redemption. no qual fostes selados para o dia da redenção. He said, number 7, he's able to keep us from falling in Jude 1:24-25. Ele diz que ele é capaz de nos manter longe de cairmos, evitar que cairmos. To him who is able to keep us from falling and to present you before the glorious presence without fault and great joy. Isso está em Judas 24 e 25, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, Number 8. imaculados diante da sua glória. Número 8. We are kept shielded by God's power. Nós somos mantidos protegidos pelo poder de Deus. 1 Peter 1:3-5. 1 Pedro 1, 3 a 5. I'm just going to get portions of it. We have an inheritance that will never spoil, fade, or perish. Nós temos uma herança que jamais murchará ou perecerá ou acabará, Kept in heaven for you, que é guardada no céu para vocês, who through faith are shielded, guarded by God's power, que através da fé são guardados pelo poder de Deus, until the coming of salvation that is ready to be revealed at the last time. até a vinda da salvação que está prestes a se revelar nele nesses tempos finais. Brothers and sisters, I haven't exhausted all of the promises in the New Testament. Queridos irmãos, eu não exauri todas as promessas do Novo But I Testamento, don't know how anybody could have heard all of those scriptures mas eu não creio que alguém possa ouvir todos esses textos que citamos and then say that you can get saved and still lose your salvation. e dizer que você pode ser salvo e ainda assim perder a sua salvação. You see, if you could question the very integrity of God and His Word. Se isso fosse possível, você poderia pôr em xeque a integridade de Deus e da sua palavra. You see, God cannot lie. Deus não pode mentir. And He made these promises. E Ele fez essas promessas. He said, you'll never perish. Ele diz: jamais perecerão. You can't come into condemnation. Não há como estar debaixo de condenação novamente. You will never be separated from me. Você jamais será separado de mim novamente. No one will ever take you out of my hands. Ninguém arrebatará você das minhas mãos. You're sealed for the day of redemption. Você está selado para o dia da redenção. You're going to be kept by my power. Você será guardado pelo meu poder. You will never be condemned. Você jamais será condenado. You and I who are saved are God's. Praise the Lord forever. Você e eu que estamos salvos, somos o louvor para sempre dedicado a Deus. Amen. Amém? Amen. I feel even more secure by sharing this than I was before I started preaching. Eu me sinto mais seguro ao partilhar isso do que eu estava antes de começar a pregar. Second, Segundo, the nature of salvation, it is all of God. a natureza da salvação, ela vem toda do Senhor. Ephesians 2:8-10, that great text of Scripture. Aquele grande texto das Escrituras, Efésios 2, 8 a 10. I'm going to ask Eris, just read that to us, Ephesians 2:8-10. Eu vou pedir ao Eros que leia esse texto para nós, Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. There it is again. We're saved by grace. Mais uma vez está escrito aqui, somos salvos pela graça. Grace is the unmerited favor of God. A graça é o favor imerecido que temos da parte de Deus. You cannot merit God's grace. It's unmerited. Não há como merecermos a graça de Deus, ela é imerecida. It is a contradiction of language É uma contradição de linguagem to say that you receive unmerited grace. dizer que você recebeu graça imerecida, At the same time, you merit it. ao mesmo tempo que você a mereceu. And James has brought that out so beautifully in seeing the Roman Catholic theology. E Tiago, Brother James, right over Okay. here. Guy with all the hair. estava procurando o Tiago da Bíblia, mas o James deixou isso tão claro com relação ao que a teologia católica enxerga. Grace began in eternity. A graça começou na eternidade. He chose us before the foundation of the world. Ele- Ephesians 1. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1. It said to be holy and blameless, not because we were. Ele diz para serem santos e inculpáveis, não é que nós já éramos. And then he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ our Lord. E nos predestinou para a adoção de filhos em Cristo Jesus nosso Senhor. And it was according to the good pleasure of God the Father. E foi de acordo com o beneplácito da vontade de Deus o Pai. It is all of grace. Tudo vem pela graça. In the original Greek language, No original grego, there is an expression há uma expressão that we can't give in Portuguese. que não há como nós passarmos para o português. But here's what it means. Mas veja o que ela significa. It is a completed action in the past É uma ação que foi completada no passado, with the abiding results in the present and into the future. com resultados que continuam presentes no dia de hoje e no futuro. So we could translate, by grace are you saved, this way. Então nós podemos traduzir esse texto, pela graça sois salvos, da seguinte forma: By grace you have been saved in the past, your justification. pela graça fostes salvos no passado, ou seja, através da justificação. By the grace you have been saved, you are being saved in the present, our sanctification. Pela graça vocês estão sendo salvos no presente, isto é, santificação. And by grace you will be saved in the future, your glorification. Pela graça vocês serão salvos no futuro, isto é, glorificação. It is all of grace from the beginning unto the end, and it is all of God. Tudo vem da graça, do princípio ao fim, e tudo vem de Deus. It is by God alone, É por Deus somente, by grace alone, é somente pela graça, through Christ alone, é por Cristo somente, by faith alone. e é por fé somente. We have never merited our salvation to get in, we don't merit to keep it, and we don't merit to get to the future. Nós não merecemos a nossa salvação no passado, nós não a merecemos hoje, nós não a mereceremos no futuro. It is all of grace. Ela vem toda pela graça. He forgave us of all our sins when we Ele were nos saved. perdoou de todos os nossos pecados quando fomos salvos. Colossians 2:13, he forgave us all our sins. Colossenses 2,13 diz que Ele perdoou todas as nossas transgressões, todos os nossos delitos. When we are saved, we are forgiven of all of our sins. Quando somos salvos, somos perdoados de todos os nossos pecados. The nature of salvation, it is all of God and it's all of grace. A natureza da salvação pertence a Deus, é toda de Deus, é toda pela graça. Number 3, Número 3. the nature of the new birth, it is a supernatural work of the Holy Spirit of God. A natureza do novo nascimento é uma obra sobrenatural do Espírito Santo. John chapter 1, verse 10 and 13 through
through 13, if you will read this for us. João 1, versículos 10 a 13 dizem: O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Notice, 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. notice that we are born of God. Repare que nós nascemos de Deus. Children born out of natural descent, nor of man's will, but of God. Que não nasceram do sangue, ou seja, de pais, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Even 1 John 3:9 says this: 1 João 3,9 diz o seguinte: No man born of God will continue to sin, nenhum homem que nascido de Deus continuará no pecado, because God's seed remains in him. porque a semente de Deus nele permanece. He cannot go on sinning, Ele não pode continuar pecando, because he has been born of God. porque nasceu de Deus. 1 John 5:1. 1 João 5,1. Everyone that believes that Jesus is the Christ is born of God. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, todo que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. The term born of God is in reference to the supernatural work of the Holy Spirit of God in transforming us and changing our hearts. Essa expressão nascido de Deus é uma referência ao operar sobrenatural de Deus através do Espírito Santo, que nos transforma como pecadores interiormente, coração transformado. It is God's monergistic work. É a obra monergística de Deus. That means that we don't assist him or cooperate and work with him. Isso significa que nós não o assistimos, nós não cooperamos com ele, nós não o ajudamos. That's why Ezekiel 36:26-27 says this. É por isso que Ezequiel 36, 26 e 27 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos e os observeis. God said, I will give you a new heart. Deus diz: eu vou dar um coração novo para você. I'll put a new spirit within you. Eu vou colocar um espírito novo dentro de I'm você. going to remove the heart of stone. Eu vou remover o coração de pedra. I'm going to give you a heart of flesh. Eu vou dar um coração de carne para vocês. Jesus said in John chapter 3, you must be born again. Jesus diz em João 3, é necessário vos nascer de novo. You must be born from above is what it is saying. Ele está dizendo, você tem que nascer de cima, é o que ele quer dizer com essas It's the palavras. supernatural work of the Holy Spirit. É uma obra sobrenatural do Espírito. How do you unbirth yourself supernaturally? Como é que você se desnasce sobrenaturalmente? I can't even unbirth myself physically. Eu não consigo me desnascer fisicamente. You remember when little kids would get mad? Maybe you did that. Maybe I did when we were small. We'd get mad at our parents. Você se lembra quando criança que você ficou bravo com o papai, com a mamãe? And we would just, I'm going to hold my breath till I die. E aí você pega e diz assim, ó, eu não vou respirar até morrer. You can do it for so long, Você consegue fazer isso por algum tempo, and you'll start breathing, aí você volta a respirar. or you'll pass out. Ou você desmaia. But you cannot unbirth yourself physically. Mas você não pode se desnascer fisicamente. Are you telling me what we can't do in the physical world, we can do in the spiritual world? Você quer então me convencer do que aquilo que é impossível para nós fazermos no mundo físico, nós somos capazes de fazer no mundo espiritual? The Holy Spirit supernaturally births us, and then we unsupernaturally birth us ourselves. Quer dizer, o Espírito Santo nos dá um nascimento espiritual sobrenatural, aí nós sobrenaturalmente conseguimos desfazer esse nascimento? It just doesn't make any sense. Não faz qualquer sentido. Let me say second, we're born of God with imperishable seed. Eu quero dizer em segundo lugar que nós nascemos de Deus através de semente incorruptível. 1 Peter 1:23
listen to the words of the Apostle Peter as Eros reads 1 verse 23, 1 Peter. Ouça as palavras de Pedro em 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. We are children of God through the new birth. Somos filhos de Deus através do novo nascimento. Two words can help us here. Duas palavras nos ajudam aqui: Relationship relacionamento and fellowship. e comunhão. Relationship comes through a birth. O relacionamento vem através do nascimento. Fellowship is the word that means that we walk in agreement with one another. Comunhão significa que nós caminhamos concordemente uns com os outros. Our relationship, when we are saved, is established by the supernatural work of God's Holy Spirit. O nosso relacionamento ao nascermos é estabelecido, é criado pela obra sobrenatural do Espírito de Deus. We enter into a relationship that cannot be broken. Nós entramos, por assim dizer, num relacionamento que não pode ser partido, esgotado. But we can mess up our fellowship with God. Mas nós podemos sim atrapalhar a nossa comunhão com Deus. Disobedience can do that. A desobediência pode fazer isso. Sin can do that. O pecado é capaz de fazer isso. But it will never break the relationship established by birth. Mas nunca violará, acabará com o relacionamento que foi estabelecido pelo nascimento. Let me give an illustration with my children. Eu vou dar uma ilustração aqui com os meus filhos. When we had our son David Nosso filho David and our daughter Kim, e a nossa filha Kim they were very close together. eram muito apegados. And in fact, my wife was with child, our third child, Melinda. Na verdade, eles estavam muito próximos de idade e minha esposa já estava grávida da nossa terceira filha. At that time, I was pastoring in Fort Smith, Arkansas. A essa altura, eu pastoreava em Portsmouth, no Arkansas. And on Friday night, I told her, I'll get up with the kids. They were then about 3. David was 3, Kim 2.5. Naquela época, o David tinha 3 anos, a Kim tinha um pouco mais de 2 anos. 3 and 2, okay. And so I would tell her, I'm going to let you sleep Friday night, and if they cry, I will get up and I will go to Então them. eu dizia para minha esposa, na sexta-feira à noite, de sexta para sábado, você dorme tranquila, se eles chorarem, deixa comigo. I thought that was very kind of me. Eu achava que isso era o máximo que eu podia fazer. I would always find ways to help them sleep the whole night. Eu sempre descobri um jeito deles dormirem a noite toda. Make sure they wouldn't get a nap. Garantir que à tarde eles não tiravam uma soneca, Whatever. seja lá o que fosse. Anyway, one Friday night, we slept all night, and we were sleeping in on Saturday morning. Então, uma certa noite, de sexta para sábado, dormimos todos a noite toda, estávamos dormindo até mais tarde no sábado pela manhã. And Vanita said, Pat, have you looked after the children? E a esposa disse, você já deu uma olhadinha nas crianças? I hadn't, and about that time, my daughter Kim, 2.5-year-old, walked into the bedroom. Eu havia olhado as crianças já pela manhã e àquela altura, nossa filhinha, 2 anos e meio mais ou menos, entrou no quarto. She had red stuff all over her face. Ela estava com alguma coisa vermelha por todo o seu rosto, coberta, All down her body. em todo o corpo. And I was frightened, and I reached over, and thank the Lord it was ketchup. E eu corri lá, amedrontado, passei a mão assim, graças a Deus era ketchup, It wasn't blood. não era sangue. I said, what happened? Eu disse, o que aconteceu? She couldn't talk real clear, Ela ainda não falava direito, but she said David had painted her with ketchup. que ela disse que o David havia pintado ela com ketchup. I said, what? Eu disse, o quê? I got up quickly, we went into the kitchen, and they had been playing in the refrigerator for an hour and a half. Eu levantei e cheguei na cozinha, eles haviam brincado ali com as coisas da geladeira já por 1h30. We had a big jar of mayonnaise. Tinha uma jarra de maionese de todo tamanho.
And I saw this thing floating in it, pulled it out, and it was that plastic jar of mustard. E eu vi uma coisa flutuando dentro daquela jarra enorme de maionese, e era a mostarda o vidro de mostarda que estava lá dentro. I asked him what that was. He said it was his submarine. Eu perguntei o que era, ele disse que era o submarino dele. He had mixed pickle relish with butter, and I could go on and on and on, and made a disaster. Ele havia misturado picles com manteiga, e eu poderia ficar contando aqui para vocês um monte de outras misturas que ele fez. I want you to know that I was out of fellowship with my son. Eu quero dizer para você que eu perdi a minha comunhão com meu filho. And I took him to his room. E eu levei ele para o quarto dele. And I had a little paddle, and I paddled him. E eu dei umas palmadazinhas naquele lugar merecido para isso. And I said, "You sit in the corner." E eu disse para ele, você fica sentadinho aqui nesse canto. And he did like this. E ele fez assim, ó. And I went to Benita and said, E eu fui para minha esposa e disse, "I just had to paddle our nephew." Our nephew? No, go ahead. Okay. Eu disse, acabei de bater no nosso sobrinho. I didn't say that. Eu não disse isso para ela. I said I had to paddle our son. Eu disse, acabei de bater no nosso filho. You see, the very fact he did something wrong didn't make him less than my son at that time. O fato dele ter feito uma coisa errada, naquele momento, não o tornou nada menos do que meu filho. He didn't turn into my nephew. Ele não se transformou em meu sobrinho. He didn't become a cousin. Ele não se tornou um primo. Although it might have been good for him if he had. Talvez fosse bom para ele naquele momento. He was still my son. Ele ainda era meu filho. We had a relationship established with birth. Nós tínhamos um relacionamento que foi estabelecido no nascimento You dele. can't break that. Não há como violar isso. And it's true even for those who adopt children. E é verdadeiro até para aqueles que adotam filhos. Once those papers are signed, it's settled. Uma vez que os papéis foram assinados legalizando a adoção, está resolvido. They are son or daughter in that family, and it can never be broken. Eles são filhos e filhas naquela família, e isso não pode ser rompido. And that's a beautiful picture of how God has adopted us into his family. E é um quadro maravilhoso de como Deus nos adotou dentro da sua família. After a while, I went back into the room where my son was. Depois de algum tempo, voltei para aquele quarto onde meu filho estava. I gave him a hug and a kiss. Abracei-o e o beijei. I said, "You know, Daddy loves you." E eu disse, sabe, papai ama He você. said yes and started smiling. E ele disse sim e começou a sorrir. But he's going to ask you never to play in the refrigerator again. Mas papai vai pedir que você nunca volte a brincar na geladeira do jeito que você brincou hoje. And he never did. E ele jamais fez isso de novo. He just continually ate out of it. Ele simplesmente continuou comendo bastante coisa da geladeira, isso sim. King David sinned against God and committed adultery. O rei Davi pecou contra Deus, cometeu adultério. He had Uriah put on the front line in the heat of the battle and backed up the army, and he was put to death. Ele colocou Urias na linha de frente da batalha para que ele fosse morto. But when we read his prayer in Psalm 51, Mas quando nós lemos a oração de Davi no Salmo 51, in the deep repentance of his heart, lá naquele profundo arrependimento de seu coração, he said, "Restore the joy of thy salvation." ele diz, restaura a alegria da tua salvação, Senhor. He had not lost his salvation, Ele não havia perdido a sua salvação, but he had lost the joy of it through his sin. mas ele havia perdido a alegria da salvação através do pecado. He had come under the discipline of God. Ele estava debaixo da disciplina de Deus. He had felt the scourge of God upon his life. Ele havia sentido o castigo de Deus sobre a sua vida. But he was still God's child. Mas ele ainda era filho de Deus. And through genuine repentance, he was restored back to fellowship. E através do genuíno arrependimento, ele foi restaurado de volta à comunhão. You can never break your relationship with God. Não há como você romper o seu relacionamento com Deus. You can break your fellowship. Você pode romper a sua comunhão com Deus. And if you don't repent and get back in fellowship with God, E se você não se arrepender e voltar a ter comunhão com Deus, he will discipline you. Ele haverá de disciplinar você. Number 4. Número 4. The nature of the atonement, it is a once for all completed transaction. A natureza da expiação é uma transação feita de uma vez por todas.
It is so clear, we're not going to read all of the text, but you can later, Hebrews 10, 5 through 14. Nós não vamos ler todo o texto, está muito claro aqui. Você pode ler depois Hebreus 10, 5 a 14. It says that he made one sacrifice for sin forever. Diz que ele fez um sacrifício pelo pecado de uma vez para sempre. In John 19:30, Jesus said, "It is finished." Em João 19:30, Jesus disse: está consumado. It is a completed transaction. É uma transação que está completa. It is a perfect atonement. É uma expiação que está perfeita. It lacks nothing. De nada ela carece. The atonement of the Lord Jesus Christ is absolutely perfect in every way. A expiação feita por Jesus Cristo é perfeita em tudo quanto você possa imaginar. Hebrews 10, 11 through 14 says it never has to be repeated again. Hebreus 10, 11 a 14 diz que essa expiação jamais terá que ser feita novamente. It is an actual atonement, not a potential. É uma expiação de fato e não apenas em potencial. He actually redeemed and purchased us on the cross. Ele realmente nos redimiu e nos comprou lá na cruz. It was sufficient to save everybody in the entire universe if God had so designed it. Seria suficiente para salvar todas as pessoas do mundo se Deus assim o tivesse planejado. But it is sufficient for all but efficient unto the elect of God. Mas é suficiente e eficiente para todos os eleitos de Deus, eficaz para todos os eleitos de Deus. Everyone Jesus died for will be saved. Todos aqueles por quem Jesus morreu serão de fato salvos. Because the cross is perfect in every way. Porque a cruz é perfeita em tudo. We don't add anything to it. Nós nada acrescentamos a ela. We're simply the blessed recipients of it. Somos simplesmente os abençoados recipientes dela. Because of the grace of Almighty God. Por causa da graça do Deus Todo-Poderoso. Because of the work of the Holy Spirit. Por causa da obra do Espírito Santo. He brings us to Christ. Ele nos traz a Cristo. And we are gloriously saved. E nós somos gloriosamente salvos. Because he purchased us at Calvary. Porque ele nos comprou lá no Calvário. Because he chose us back in eternity. Porque ele nos escolheu na eternidade passada. There is absolutely nothing to be added to the cross. Não há nada que possamos adicionar à cruz. It is perfect to save, praise God forever. É perfeita para salvar, louvado seja Deus para todo sempre. Number 5. Número 5. The nature of Christ's intercession, it is without failure. A natureza da intercessão de Cristo, ela nunca falha. Hebrews 7, 23 to 25. Eros, would you read that for us? Hebrews chapter 7, 23 to 25. Listen to the word. Ouça Hebreus 7, 23 a 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. The cross work of the Lord Jesus Christ and his intercession at the right hand of God beautifully correlate. A obra de Cristo na cruz e a intercessão que Cristo faz por nós perante o Pai, essas duas coisas se entrelaçam de uma maneira maravilhosa. His intercession saves us. A intercessão dele nos salva. He is able to save completely those who come to God through him because he always lives to intercede for them. Ele é capaz de salvar completamente aqueles que se achegam a Deus através dele, porque ele sempre vive a interceder por eles, diz o texto bíblico. The cross work and intercession correlate and save us forever. A obra da cruz e a intercessão, elas se correlacionam e elas nos salvam para sempre. It can be translated, he is able to save completely. Isso pode ser traduzido, ele é capaz de salvar completamente. He saves to the uttermost. Ele salva
totalmente. Mel Trotter was a drunk who was saved by the almighty grace of God. What's his name? Mel Trotter. Mel Trotter foi um bêbado que foi salvo pela graça de Deus. He said, I was saved from the guttermost to the uttermost. Ele disse, eu fui salvo da sarjeta para a glória do Senhor. He saves perfectly. Ele salva perfeitamente. It is to save us finally. Ele nos salva finalmente. It is to save for time and to eternity. Ele nos salva no tempo e na eternidade. His intercession is limited to the elect of God. A intercessão dele está limitada aos eleitos de Deus. Because everyone he's interceding for will be saved. Porque todos aqueles por quem ele intercede serão salvos. And that's why the cross work and intercession correlate together beautifully. É por isso que a obra da cruz e a intercessão se correlacionam perfeitamente. In the same way the high priest of Israel interceded for the people of Israel. Da mesma forma, o sumo sacerdote de Israel intercedia por Israel. So the Lord Jesus Christ, our great high priest, is interceding for the elect of God. Assim, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, está intercedendo pelos eleitos de Listen to Deus. the words of John 17:9. Ouçam as palavras de João 17:9. Jesus was praying, and listen to the prayer in verse 9. Jesus está orando e ouça o que ele diz no versículo 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Notice who he's praying for. Repare por quem que ele está orando. He said, I'm praying for them. Eu estou orando por aqueles He said, I'm not praying for the world, que me deste, não estou orando pelo mundo, but for those you have given me, for they are yours. mas por aqueles que me deste, porque são teus. I believe the Bible teaches clearly the doctrine of eternal security of the believer, once saved, always saved. Eu creio que a Bíblia ensina claramente a doutrina da segurança eterna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Because of the nature of God, He cannot lie. Por causa da natureza de Deus, Deus não pode pode mentir. He will never break any of the promises we've looked at. Ele jamais violará as promessas que nós examinamos hoje. Because of the nature of salvation, it's a supernatural work of the Holy Spirit. Também por causa da natureza da salvação, uma obra sobrenatural do Espírito. Rather, I mean by that, it is all of grace. It is the supernatural work. That's the next verse, the next one. Esse é o próximo passo, na verdade. Ela é uma obra sobrenatural da graça. Because I believe in the nature of the new birth, it is the supernatural work of the Holy Spirit. Porque eu creio na natureza do novo nascimento, é obra sobrenatural do Espírito. Because of the nature of the atonement, it is a once for all completed transaction. Por causa da natureza da expiação, é uma transação que foi completada de uma vez para sempre. And because of the nature of Christ's intercession, it is effective, and all He intercedes for shall be saved. Por causa da natureza da intercessão de Cristo, ela é eficaz. Todos aqueles por quem Ele intercede serão salvos. I would like to close my message with an illustration. Eu gostaria de encerrar a minha pregação com uma ilustração. In America, we have a black preacher who has an ability to paint a word picture. Nos Estados Unidos, os pregadores negros têm a capacidade de pintar para nós um quadro com rara propriedade. He gave a beautiful illustration of eternal security from John chapter 10. E desses pregadores negros deu uma ilustração magnífica a partir de João 10, 28. 28 through 30. 28 a 30. And I would like to give you that illustration a little bit in the dialogue of this preacher, and understand it's not intended to be disrespectful. E por favor, entendam que o que eu vou fazer aqui não é desrespeitoso, é só para vocês entenderem a riqueza da coisa. Eu vou procurar imitar esse monólogo desse pregador. It just has a way of bringing out the beauty of it. Porque tem uma maneira muito colorida que traz para nós vividamente a imagem do que acontece.
He said, "Oh, I believe in the eternal security of the believer." Ele diz, como eu creio na segurança eterna do crente. Oh, he says, when you are saved, God takes you and He puts you in Jesus' precious hand. Ele diz, quando você é salvo, Deus pega você e Ele coloca você na mão preciosa de Jesus. And then He covers you with the blood of His Son, the Lord Jesus Christ. Aí Ele cobre você com o maravilhoso sangue de Jesus Cristo. And then He closes that hand up. E aí Ele fecha essa mão. Oh, he says, and then He takes that other hand of the Father and He places that hand over Jesus. E aí Ele pega aquela outra mão, a mão do Pai, e Ele fecha sobre a mão de Jesus. He said, you're now in the hand of Jesus, sealed with the blood and in the hands of the Father, and no one will ever pluck you out. Ele diz, você agora está selado com o sangue de Jesus dentro da mão de Jesus, e a mão do Pai ainda o cobre, e ninguém o arrebatará da sua mão. He said, I just want to suppose for a few moments. Eu só quero supor por alguns minutos. He said, now remember, we just supposing. Agora lembra que nós estamos apenas supondo. He said, what if Satan could get God the Father's hand open? E se Satanás conseguisse abrir a mão do Pai? Now remember, he can't do that, but we just suppose. Lembra que ele não pode fazer isso, nós estamos apenas supondo. And so he opens the hand of the Father. Então ele abre a mão do Pai. Now remember, he can't do that, but we just suppose. Lembra, ele não pode fazer isso, estamos apenas supondo. Then he's got to get the hand of the Lord Jesus open. Mas aí ele tem que abrir a mão do Senhor Jesus. Now he can't do that, but we just suppose. Ele não pode fazer isso, mas nós estamos apenas supondo. He ain't strong enough to do it, Ele não tem força para fazer isso, but we just suppose. mas estamos apenas supondo. So he gets the hand of the Lord Jesus open. Então ele abre a mão do Senhor Jesus. Now he really couldn't do that, Ele não pode fazer isso, lembre-se. but we just suppose. Estamos apenas supondo. Now in order to get your soul, Mas para pegar a sua alma, the devil got to go through the blood. o diabo tem que passar pelo sangue de Jesus. And when he do that, he be a saved devil. E quando ele passar pelo sangue de Jesus, ele vai ser um diabo salvo. Hey! You're saved and secure. Hallelujah. Praise Jesus. Nós somos salvos e estamos seguros. Louvado seja Deus. We are going to live forever. Hallelujah. Vamos viver para sempre. Aleluia. Would you stand and give God a hand of praise and glory? Stand Fiquem up de right pé e batam palma em louvor ao Senhor. now. Praise the name of God. Louvado seja Deus. We are saved forever. Estamos We are salvos saved para forever. sempre. Estamos salvos para sempre. Hallelujah. Aleluia. God bless you. I love you. Thank you for the privilege to be with you. Deus os abençoe. Muito obrigado. Grato pelo privilégio de estar com vocês.